Eu gostaria de começar falando um pouco sobre esse espaço de debates, de estudo com um público cada vez mais crescente. É um espaço muito relevante para que essas pesquisas acadêmicas ganhem cada vez mais fôlego, né? Sim, sim, sim. Esse é um evento, né, que reúne grandes nomes de pesquisadores, né, que estudam espiritualidade em saúde das mais diversas áreas possíveis, né? Eu sou da pediatria, né, tive uma mesa aqui no espaço de discussão sobre a espiritualidade com essa população. Então, eu estou gostando bastante do evento, né, porque reúne, né, pessoas interessadas nesse assunto, inclusive com as mais diferentes formações também. Williane, você trouxe uma temática espiritualidade no adoecimento em crianças e adolescentes. Como tratar dessa questão da espiritualidade, de religiosidade nesse público específico? Bem, as pesquisas e também os profissionais de saúde afirmam que é um desafio. E esses desafios, eles refletem, primeiro, na quantidade de estudos produzidos com crianças. Houve um crescimento muito grande de estudos nessa área de espiritualidade em saúde, mas ainda se manteve muito tímida com a população infantil, tá? Então, isso tem refletido nas pesquisas e isso também é um reflexo, né, do que vem da prática clínica, porque ainda perpassam muitas questões, como, por exemplo, a criança tem espiritualidade? E se ela tem espiritualidade, como que ela expressa essa espiritualidade? Como conversar com a criança sobre espiritualidade, que é um tema tão subjetivo, tá? Então, são algumas questões, né, que alguns pesquisadores, né, estão se dedicando e também alguns profissionais de saúde encontram como dificuldades para abordar a dimensão espiritual dos pacientes pediátricos. E bem, as crianças, elas têm espiritualidade, tá? Em situações de adoecimento, essas crianças mostram uma rica vida espiritual, seja em contextos de doença crônica, por exemplo, ou então de morte dos pais, ou situações de abuso, tá? Então, as crianças se utilizam da sua espiritualidade para lidar com todas essas situações e eventos que impactam na sua vida. Como, por exemplo, uma criança com uma doença crônica, né? Que ela tem que hospitalizações frequentes, lidar com os sintomas desagradáveis da sua condição, se afasta da escola, dos pares, né? Que são com os amigos da escola. Então, é uma série de situações, tá, que os estudos têm mostrado que essas crianças com condições crônicas têm baixo nível de funcionamento social, acadêmico, físico, e todo esse contexto de vida causada pela sua condição crônica, tá, podem levar essas crianças a sofrimento espiritual. Então, assim, o profissional de saúde, ele não cuida só da doença, ele cuida de uma criança que também tem uma dimensão espiritual, que tem crenças, que tem valores, que é inserida num contexto familiar, que essa família também tem crenças, também tem uma espiritualidade, e essa espiritualidade, ela pode estar ajudando nesse tratamento ou não. Então, o profissional de saúde tem um papel muito importante aí, tá? Em considerar essa dimensão. Aí nós entramos numa outra questão, então, pois já que elas têm espiritualidade, porque a espiritualidade é uma coisa inerente ao ser humano, presente em todo o ciclo de vida, pois então, como que essas crianças expressam a sua espiritualidade? E aí a gente entra numa outra situação. Hoje nós temos muitos conceitos de espiritualidade, muitos estudos com adultos, com idosos, tá? E nós temos muitos referenciais, né, de adultos sendo aplicados em crianças. E eles não se ajustam, porque a criança tem uma maneira particular de expressão da sua espiritualidade. Então, quando a gente pensa na avaliação da dimensão espiritual, ou como abordar isso com as crianças, tem que levar em consideração a idade, o estágio do desenvolvimento. As crianças, a partir dos 7 anos, elas já conseguem verbalizar os seus sentimentos, o que elas estão dizendo. Então, se você pergunta para ela como ela está, ela é capaz de dizer, tá? Porque ela já tem até, inclusive, uma autopercepção de si. Mas as crianças muito pequenas, elas também têm a sua espiritualidade que precisa ser considerada, tá? E aí que entra um outro aspecto, que é a comunicação não verbal. Então, quando a gente lida com as crianças, a gente considera não só a comunicação verbal, que ela é capaz de responder o que você pergunta em relação à sua dimensão espiritual, tá? Mas a observação do comportamento. Então, o choro, a irritabilidade, a enurese, tá? Que é essa criança que ela já desfraldou e ela começa a voltar a fazer xixi na cama, tá? O isolamento social, ela ir mal na escola, isso pode estar sendo um indicativo de sofrimento espiritual, tá? Então, a criança, ela tem
essa expressão que precisa ser percebida em relação ao seu comportamento. Um outro aspecto é olhar para a família. O contexto social, o contexto familiar e a cultura, elas influenciam muito. É o espaço onde essas crenças são formadas, são fortalecidas, são construídas. Então, quando eu olho para os pais, quando eu olho para a família, eu consigo perceber também muito dos aspectos da espiritualidade daquela criança, porque é aquele espaço que é o espaço formador daquelas crenças, tá? Então, essa observação do comportamento, do ambiente que essa criança vive e utilizar esses pais também como informantes, tá? Também é importante quando a gente pensa numa abordagem de dimensão espiritual das crianças. Sob o ponto de vista clínico, como você tem observado a questão de uma maior aceitação dos profissionais que lidam diretamente com essas crianças e com esses adolescentes, levando-se em consideração esse aspecto da espiritualidade da criança que, como você bem dizia, transcende fator de idade ou período de vida, mas ela já vem inerente à criatura. Como é que você tem percebido a aceitação maior dos profissionais? Bem, isso é uma demanda que vem dos profissionais de saúde. Eu já fiz muitas pesquisas diretamente com os profissionais de saúde que trabalham em unidade de pediatria. Eles percebem a importância de falar sobre isso, de como, por exemplo, a religião, a prática religiosa é um aspecto importante para eles. A oração, ouvir uma música, receber a visita, por exemplo, da tia da escola dominical, do capelão, ou seja, essa criança ela também está inserida muitas vezes numa comunidade religiosa que ela sente falta quando ela está no contexto de hospitalização. Tá? Então ela tem a sua religiosidade prejudicada quando está nesse espaço. Então a gente consegue perceber isso, então a gente consegue... existem diferentes intervenções que é possível de fazer em relação à dimensão espiritual das crianças. Uma delas é exatamente facilitar a expressão de crenças, sem nenhum tabu, tá? Se ela quer receber uma visita de um líder religioso, se essa família quer, se é importante, o profissional ele pode permitir o acesso dessa pessoa até o quarto daquela pessoa, tá? Porque aquela é um líder religioso importante para eles, tá? Então isso, a expressão de fé. Outra coisa é você ter um diálogo usado a empatia. Empatia, o aconselhamento é muito importante também com as crianças. Então, você mais ouvir do que falar. Você usar de estratégias de comunicação, primeiro de observação do comportamento e segundo, como conversar com a criança. A criança ela é muito lúdica, então você pode se utilizar do desenho e depois conversar com ela sobre o desenho. O que significa esse desenho? Como é que você está se sentindo? Tá? Você consegue se utilizar de livros, uma história, você conta essa história para a criança e pode perguntar para ela o que ela acha dessa história. Se utilizar de fotografias, que foi um modelo de conversa que eu desenvolvi para conversar com as crianças sobre esse assunto, onde você tem uma série de fotografias e você consegue trabalhar temas difíceis, como por exemplo a morte, tá? Com crianças que estão em cuidados paliativos, que geralmente é um tema difícil para trabalhar com as crianças. Então, ali você tem uma fotografia, por exemplo, onde tem uma criança com o seu gatinho de estimação que morreu e essa criança está chorando na fotografia. E aí você pode se utilizar dessa fotografia e perguntar para essa criança o que você diria para ela enfrentar essa perda que ela teve. Para onde você acha que esse gatinho foi? Então você consegue trabalhar ali crenças relacionadas à morte, tá? De uma forma que seja menos impactante, né? De uma forma muito mais lúdica e livre. Então existem estratégias que os profissionais precisam adotar. E outra coisa também, adaptar a linguagem. Então, às vezes você faz uma pergunta para a criança, se você chegar para a criança, né, como uma vez, que eu tive essa oportunidade, uma criancinha de 7 anos, eu perguntei para ela assim, você sente paz de espírito? E ela disse assim, não. Aí aquilo me chamou a atenção, porque aquela criança estava bem. Eu pensei, eu acho que ela não entendeu a pergunta. O que você entendeu por paz de espírito? É isso aí, tia, eu não tenho. E é o que isso aí? Espírito é coisa de gente morta. Então eu não tenho isso. Então ela não entendeu a pergunta. Então a gente precisa adequar a linguagem para falar com a criança. E eu perguntei, então como que eu deveria ter perguntado? Expliquei o que significava paz de espírito. Aí ela pegou e disse assim, então a senhora está falando de paz interior. Uma paz assim dentro da gente. Isso aí eu tenho muita paz. E abrir assim os bracinhos. Então,
Olha a adaptação da linguagem que a gente tem que fazer isso com as crianças, com os adolescentes. Os bebês, por exemplo, eles têm uma espiritualidade também. Como é a forma de comunicação dos bebês? Não é principalmente pelo choro. Os pais, eles têm uma necessidade, a criança, ela tem, o bebezinho, né, ele tem uma necessidade de um relacionamento mútuo com os pais, né, principalmente com a mãe, com aquele cuidador, né, que atende às suas necessidades. E é nesse primeiro relacionamento, né, ali no início da infância, que é a base para o que essa criança vai construir de esperança, de confiança, de relacionamento, que vão ser importantes para as etapas futuras do desenvolvimento. E isso tudo tem a ver com espiritualidade também, tá? Você falava agora há pouco sobre um aspecto que é interessante. Às vezes utilizam-se recortes de um padrão para adultos e aplicam-se nas crianças. Quais são os possíveis riscos e os cuidados que precisam ser tomados nesse caso? Bem, primeiro tem que ter cuidado, porque existem crianças e famílias que vêm se encaixam numa esfera religiosa, mas também temos crianças que não praticam religião, né? Não tem práticas religiosas, são fora de uma esfera religiosa, e elas também precisam ter a sua espiritualidade considerada. Isso é um aspecto importante. E um outro aspecto importante é quando você utiliza, por exemplo, instrumentos de medida de avaliação de algum construto de espiritualidade com adolescentes, que às vezes nós temos muitos estudos de adultos que estão sendo replicados com adolescentes. E qual é o risco disso tudo? Primeiro é de você ter um conceito que ele não se ajusta a criança e o adolescente por conta do desenvolvimento deles. Segundo aspecto, é o tipo de abordagem, a forma de falar. Por exemplo, o exemplo que eu disse, paz espiritual, paz de espírito. Isso é um termo muito compreendido pelos adultos. Faz parte do nosso vocabulário, mas não faz parte do vocabulário das crianças. Então, nós temos perguntas, instrumentos de medida, formas de abordagem que são de adulto que não se ajustam às crianças. Então, acaba que se você coleta dados com instrumentos que não são compreendidos, você pode ter resultados enviesados com essa população. Um outro exemplo, né, com adolescentes, que eu também tive a oportunidade de fazer pesquisas com eles. Se você pergunta assim para eles, né, qual o sentido da sua vida? Eles têm dificuldade em entender essa pergunta. Sentido? O que você está falando? Você está querendo dizer objetivo? Se eu tenho um objetivo na minha vida, um projeto? Eles entendem. Então, olha como tem que acontecer aí uma adaptação da linguagem. Tá? Então, qualquer abordagem, ela tem que considerar a idade, o estágio de desenvolvimento e o contexto também, cultural, familiar, para que faça sentido, né? Para que essas pesquisas de fato tenham resultados que sejam fidedignos e a gente consiga transcender os resultados dessas pesquisas para a prática clínica, que é um outro desafio também. E quais são os impactos positivos que essa abordagem, que os profissionais clínicos que estão no tratamento conseguem alcançar a partir dessa visão e dessa abordagem? Bem, eu fiz uma pesquisa com crianças e elas apontaram 5 necessidades espirituais. Tá? Necessidade de integrar significado e propósito, necessidade de fortalecer a esperança. Essas são crianças que vivem com condições crônicas, tá? Necessidade de expressar a sua fé, necessidade de conforto no final da vida, tá? Necessidade de se conectar com pessoas que são significativas, ou seja, da presença da sua família, dos seus amigos. Isso são necessidades espirituais para essa criança. E eles disseram que eles gostariam que os profissionais de saúde atendessem a essas necessidades. E como essas crianças estavam hospitalizadas no momento que eu fiz essa pesquisa, eles disseram que muitas dessas necessidades não estavam sendo atendidas pelos profissionais de saúde. Tá? E uma outra coisa curiosa também dessa pesquisa, que é uma pesquisa, né, pioneira aqui no Brasil, é que eles consideram a dimensão física, que é as necessidades físicas e biológicas, juntamente com a dimensão espiritual, como integrante da dimensão espiritual. Como assim? Foi o que eles disseram. Não adianta permitir que a tia da escola dominical venha me visitar se eu estou sentindo dor. Então, assim, olha a importância, por exemplo, do controle da dor, né? Controle de sintomas, para que essas crianças se sintam no seu bem-estar espiritual. Então, olha como a dimensão física ela se integra também com a dimensão espiritual. Tá? Então, quando o profissional ele tem esse olhar integral,
Porque hoje a gente tem se afastado no modelo de assistência, né? Cada vez mais que se afasta do modelo biomédico, no modelo reducionista, que olha só para a doença. E quando você olha essa criança também de uma forma integral, holística, que ela tem dimensão espiritual, uma dimensão mental, que ela tem uma dimensão biológica que também precisa ser atendida, o paciente só tem a ganhar. Ele e a sua família, porque a família também precisa ser considerada nesse contexto.